Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando com o nosso Minuto Eleitoral, agora dando continuidade ao primeiro vídeo que nós tratamos dos artigos 1º ao artigo 5º da Lei das Eleições. Lembrando que esse será um estudo sobre a Lei das Eleições, a Lei de número 9.504 de 97. Bem, esse vídeo ele tratará especificamente do artigo 6º. O artigo 6º ele versa sobre as coligações partidárias e nós precisamos entender que as coligações partidárias elas são temporárias. Mas o que são coligações? Coligações nada mais nada menos que é a união entre dois ou mais partidos que se reúnem para lançar candidatos, sejam para as eleições majoritárias, pensando nos cargos de presidente, prefeito, governador, ou para as eleições proporcionais, deputados e vereadores. Então nós temos a formação de coligações partidárias justamente para lançar candidatos para o pleito eleitoral. Então uma das características principais da coligação é a sua própria temporariedade, ou seja, ela vai existir antes das eleições, para lançar candidatos para as eleições proporcionais ou eleições majoritárias. O caput do artigo 6º ele vai tratar especificamente da facultatividade na criação de coligações. Portanto, não deve os partidos criar coligações, porque é um ato facultativo. Então, sendo um ato facultativo na formação de coligações, essas coligações poderão ser formadas para as eleições majoritárias, poderão ser formadas para as eleições proporcionais ou para coligações majoritárias ou proporcionais, podendo, neste último caso, ou seja, majoritárias e proporcionais, formar mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Como assim, professor? Veja só, imaginemos que para o estado X foi criada uma coligação ABC, formada pelos partidos A, B e C. Essa coligação ABC está lançando candidatos para o cargo de governador. Dentro das eleições onde eu tenho votação para governador, também tem para deputados, não é? Então eu posso ter a formação de coligações proporcionais dentre os partidos que compõem a majoritária. Então eu posso criar uma coligação AB, posso criar uma coligação BC, uma coligação AC, por exemplo, para lançar candidatos a deputados estaduais. Então, dentro da coligação majoritária, eu posso formar coligações proporcionais dentre esses partidos que compõem a coligação majoritária. O que não pode acontecer, por exemplo, é o partido A coligar com o partido D. Veja, o partido D ele não pertence à coligação ABC. Ok? Bem, o parágrafo 1º e o parágrafo 1º-A vai falar justamente sobre a denominação das coligações, portanto, os nomes que as coligações poderão receber. A coligação ela pode ter o nome na formação das siglas dos partidos políticos. Então, se eu tenho partido alfa, partido beta e partido Charlie, eu posso formar uma coligação ABC, que é a união das siglas desses partidos, ou um nome para essa coligação. Vamos imaginar aqui Brasil Mais. Então, a coligação ABC, ao invés da coligação chamar ABC, eu chamo Brasil Mais. Essa coligação partidária, ela vai ter prerrogativa e obrigações de um partido político. Portanto, a coligação ela vai funcionar como se fosse um único partido político, dentro do processo eleitoral. E então, veja, funcionará como um só partido no relacionamento com a justiça e no trato de interesses interpartidários. Inter relacionado a interesses entre partidos. Se fosse intrapartidário, dentro dos partidos. Interpartidários, entre esses partidos. Essa denominação que nós colocamos, Brasil Mais, nós temos que nos atentar. Por quê? Ela não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido. Vamos imaginar que eu tivesse um candidato no partido Alfa chamado João.
e eu quisesse criar um nome para essa coligação como João, vote no João, ou João é o melhor. Não posso mencionar candidato, pedir voto para partido político, nem se referir a número de candidato. Beleza? O parágrafo 2º ele diz o seguinte: na propaganda, agora falando sobre propagandas, né? Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente sob, portanto, abaixo de sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas a legenda sob o nome da coligação. Então veja, eu tinha a coligação partidária denominada ABC. Essa coligação ela lançará candidatos para presidente da República. Então, como se daria a propaganda para presidente? Veja, eu teria a foto do presidente, embaixo eu tenho o nome da coligação, coligação ABC, e embaixo do nome da coligação, todos os partidos que compõem essa coligação. Vamos dar um outro exemplo? Aqui, ó, candidato a governador, que também é majoritário. O nome da coligação é Brasil, mas embaixo do nome da coligação eu tenho todos os partidos que compõem essa coligação, certo? Para as eleições proporcionais, então imaginemos que a coligação ABC está lançando o cargo para deputado estadual, que é uma eleição proporcional. Eu tenho a fotinha do candidato para eleição proporcional, o nome da coligação, ABC, só que esse candidato, João, a deputado estadual, ele pertence ao partido A. Então, abaixo do nome da coligação, somente o partido que ele faz parte. Então, tem essa diferença. Se for para a eleição majoritária, embaixo do nome da coligação, todos os partidos que compõem essa coligação. Se for eleição proporcional, somente embaixo da coligação, do nome dessa coligação, a legenda do partido que ele faz parte, beleza? Vamos ao parágrafo 3º. Aqui no parágrafo 3º eu tenho as normas na formação de coligações. Não cai muito em concurso, mas é importante a gente pelo menos fazer a leitura, né? Eu preciso ter, na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido dela integrante. Então, se eu tenho A, B, C, os partidos A, B e C, eu não posso ter um filiado de um partido D, porque não pertence à coligação. É óbvio isso, né? 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito, portanto, assinado, pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3º, que nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos, registrou os candidatos da coligação, ele precisa ser assinado, então, pelo presidente dos partidos, que pertence à coligação, pelos delegados da maioria dos membros dos órgãos executivos ou por representante da coligação. Que representante que é esse? Veja, a coligação ABC tem que designar um representante. Esse será o representante da coligação. Ele vai ter atribuições equivalentes a um presidente de partido. O partido A tem um presidente, o B tem um presidente e o C tem um presidente. Quando forma a coligação, não terá 3 presidentes. Eu preciso designar um representante para representar esta coligação, né? No que se refere ao processo eleitoral. Agora, essa coligação ela também será representada perante a Justiça Eleitoral por pessoas designadas na forma do inciso 3º, portanto, eu tenho um representante da coligação ou, olha só o ou, por delegados indicados por partidos. Então, tem essa opção. Eu vou ter um representante só da coligação perante a Justiça Eleitoral ou eu posso ter 3 delegados que vão atuar perante os juízes eleitorais, 4 delegados perante os TREs e 5 perante o TSE. Então, lembre-se, 3, 4, 5. Eu posso ter um representante que vai, nesse caso, representar esta coligação, ou eu posso ter 3 delegados perante os juízes, 4 perante o TRE e 5 perante o TSE. Visto isso, nós podemos passar para o parágrafo 4º do artigo 6º, que trata sobre a validade da coligação.
Veja, uma vez formada a coligação, o partido político coligado, então veja, imaginemos aquela coligação ABC. O partido político coligado, seja o alfa, o beta ou o Charlie, ele possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção, que será realizada entre os dias 20 de julho a 5 de agosto, e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. O prazo final para registro de candidatos até o dia 15 de agosto, 19 horas. O prazo final para impugnação são da ação de impugnação ao registro de candidatura é 5 dias após o dia 15 de agosto. Então, entre a data que for realizada a convenção, que será entre essas datas aqui, até o prazo final para impugnação de registro de candidatos, esse partido coligado, seja ele qualquer partido integrante da coligação, tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral. Ok? O parágrafo 5º vai tratar sobre a responsabilidade no pagamento de multas. Então veja, olha só o que diz o parágrafo 5º. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária. Então temos aqui o princípio da solidariedade da propaganda eleitoral entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Tá? Então, eu tenho aqui o princípio da solidariedade da propaganda eleitoral no que tange multas. Então, vai ser entre candidatos e respectivos partidos pertencentes a essa coligação. Ok? E o último parágrafo que nós tratamos agora, esse parágrafo 5º, de extrema importância porque trata de um dos princípios estudados na aula de conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral, o princípio da solidariedade da propaganda eleitoral. Tá certo? Então a gente encerra o artigo 5º, é o artigo 6º da Lei das Eleições, desculpe, e a gente volta com mais dispositivos, falando agora sobre o registro de candidatos, que é muito importante, não perca esse assunto. Tchau, tchau.